Olá, queridos. Graça e paz. Aqui quem está falando é o pastor Mateus. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque nós chegamos à nossa quarta e última reunião das Casas de Paz. Mas você não precisa ficar triste, não. As Casas de Paz terminam hoje, mas semana que vem nós temos uma reunião muito parecida com essa. São os nossos Life Groups, que também são conhecidos como células. Que é uma reunião muito parecida com essa, onde nós continuamos aprendendo e discutindo sobre a palavra de Deus. Também temos as nossas reuniões lá na igreja, que acontecem aos domingos. No nosso campus em Itapetininga, hoje nós temos 2 reuniões, umas 9 da manhã e uma reunião às 18 horas. Também temos a nossa reunião no nosso maravilhoso campus de Sorocaba, que acontece às 11 horas da manhã, lá no Hotel Transamérica. Então você é o nosso convidado. Se você é de Sorocaba, você é convidado para estar conosco às 11 horas da manhã, aos domingos. Se você é de Itapetininga, nós temos aqui os nossos 2 cultos, um às 9 e outro às 18. Se você mora muito longe, mas ainda quer participar, todos os nossos cultos aqui de Itapetininga são transmitidos de forma online e ao vivo, e nós te esperamos em uma dessas reuniões. Outra coisa muito importante que eu quero te dizer é que eu praticamente estou em todos esses cultos. Todos os domingos eu estou no culto da manhã, no culto da tarde em Itapetininga e estou no culto das 11. No culto da manhã eu não consigo te dar atenção depois, porque eu vou para o culto de Sorocaba. Então eu saio bem no finalzinho ali e vou direto para lá. Mas consigo te dar atenção antes do culto começar pela manhã. Sorocaba e também no culto das 18, eu sempre fico um pouco no final para poder conversar com você. Então, se você está chegando até nós por essa Casa de Paz, eu ficaria muito feliz em te conhecer e poder te dar um abraço. Então, me procure, por favor, em uma dessas reuniões. Então, nós vamos agora ter o nosso quarto estudo das nossas Casas de Paz e o último estudo dessa série de 4 mensagens. E hoje nós vamos falar o que é preciso para ser salvo. Antes de tudo, eu quero te contar uma ilustração que eu ouvi. Eu vi uma ilustração de um homem que tinha uma fazenda, e ele tinha muitos animais nessa fazenda, e ele era a vida dele. E um dia aconteceu um grande incêndio nessa fazenda, um grande incêndio. E ele então, quando ele fica sabendo do incêndio, e ele corre para lá, só que não queimou a fazenda toda, queimou só uma parte dela. Então a maioria dos animais conseguiu escapar e fugiram para a parte onde não estava pegando fogo. E andando para poder avaliar o tamanho do prejuízo, ele percebeu em algum lugar que havia uma galinha carbonizada, com as asas assim abertas e bem próximo, rente ao chão, e ela estava totalmente carbonizada. E ele pensou, por que essa galinha não fugiu? Por que essa galinha ficou aqui? Ele não entendeu muito bem, e assim ele foi e empurrou com o pé aquela galinha já morta, e quando ele empurrou debaixo das asas dela, saíram vários pintinhos, e todos eles estavam bem. A galinha morreu, porque ela sabia que os pintinhos não conseguiriam fugir, e ela morreu para salvar os pintinhos. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele sabia que nós iríamos morrer e que nós não tínhamos condições nenhuma de sermos salvos ou por nossos próprios méritos conquistarmos a salvação. Então ele morreu em nosso lugar. Nós não podíamos fazer nada. Olha o que diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos pela graça. O que é graça? É favor imerecido. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Isso é a resposta mais maluca que você poderia ouvir, porque o tema é o que precisamos fazer para ser salvo. Aí eu venho e te digo, você não pode fazer nada para ser salvo. Você precisa crer que a salvação foi um presente que Deus te deu. E você não poderá pagar por ele, você só precisa crer e receber. Certa vez, uma menina estava conversando com seu pai, e ela era uma criança, então ela falou, pai, qual é o tamanho do amor de Deus? É desse tamanho aqui o amor de Deus? E o pai disse, não, meu filho, o amor de Deus é infinito, meu filho. Só que ela não entendia o que era infinito. Então, numa segunda conversa, ela disse, pai, me fala o tamanho do amor de Deus. É desse tamanho aqui? Não, minha filha, o amor de Deus não é desse tamanho aqui, o amor de Deus é infinito. E ela fica um pouco quieta e fala, pai, então o amor de Deus é desse tamanho aqui? E ele diz, não, minha filha, o amor de Deus é infinito. Ela não entendia o que era infinito. Então ela foi e ela não... O pai tentando dizer para ela que não tinha como mensurar o amor de Deus, mas de repente ela fala, pai, então tá bom. Então o amor de Deus é desse tamanho aqui. E o pai ia dizer, não, minha filha. Quando ele ia dizer não, ele via os braços da criança abertos. E disse assim, sim, minha filha, sim, minha filha. O amor de Deus é desse tamanho.
porque ele lembrou que foi com essa postura que Jesus Cristo foi crucificado para demonstrar o tamanho do amor de Deus. O infinito jamais pode ser explicado para mim e para você, mas Deus tentou explicar para nós o tamanho do seu amor, tendo Jesus morrido no meu e no teu lugar. Esse é o tamanho do amor de Deus. Nós não podemos fazer nada para conquistarmos, mas podemos receber o amor de Deus. Podemos aceitar esse amor de Deus. Isso é uma escolha que você precisa fazer hoje. É você que precisa tomar uma decisão de dizer: eu quero desfrutar desse grande amor de Deus. Eu quero ser salvo por Ele. Eu entendi que eu não posso fazer nada para ser salvo, que é Ele quem fez. E o meu papel nessa história toda é só crer e receber. É um papel passivo de quem está recebendo um presente. E aí você pode dizer assim: como é que eu posso receber a Cristo? Como que eu posso dizer para você? Precisa crer em Jesus. E a grande verdade é que no Brasil quase todo mundo crê em Jesus. Eu vou ler de novo o texto que nós lemos na nossa última reunião, que está em Romanos 10, 9 e 10, que diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aí você pode dizer assim: não, Jesus é o meu Senhor. E será que isso é o suficiente? A palavra Senhor aqui é a palavra Kyrios, que era a palavra usada no contexto onde ela foi escrita para se referir a César ou a um dono de escravos. O que Paulo estava dizendo é que para nós crermos em Jesus, nós temos que fazer de Jesus o Senhor de nossa vida. O Senhor de nossa vida. Não só dizer assim: eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo e ele morreu e ressuscitou. Não. Você tem que dizer: eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu vou confiar a minha história a ti. A partir de hoje eu não sou dono mais de minha própria vida. Tu és o meu dono. Eu ouvi uma história uma vez de um alpinista, não, de um equilibrista, que ele conseguia atravessar as cataratas do Niágara. E certa vez ele estava atravessando essas cataratas e todo mundo aflito, porque ele não tinha rede de proteção, ele não tinha corrente prendendo ele estava atravessando ali sozinho, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. E todo mundo aflito, dizendo: ele vai cair, ele vai cair. E quando ele conseguiu atravessar, as pessoas celebraram e perceberam que ele era muito bom e muito capaz. Ele foi, atravessou mais uma vez, e atravessou e todo mundo celebrava. Então ele disse: quem aqui acredita que eu consigo atravessar com um carrinho de mão? E todo mundo disse: eu acredito, eu acredito. E ele pegou e atravessou aquilo com um carrinho de mão. Foi até o outro lado. E aí ele foi e falou: quem aqui acredita que eu consigo atravessar com um carrinho de mão com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo: eu acredito, acredito. Ele foi e falou: quem vai entrar dentro do carrinho de mão para me atravessar? Aí ninguém se manifestou. É verdade que depois uma pessoa se manifestou e ele atravessou. E eu vou dizer para você: eu não entraria naquele carrinho de mão. Sabe por que eu não entraria? Porque o ser humano é falível. Melhor que ele é. Ele podia falhar e não ia falhar bem na minha vez, né? Eu não ia dar essa chance para ele de falhar bem na minha vez. A verdade é que nós falamos: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Aí nós perguntamos: quem aqui quer fazer de Jesus o dono de sua vida? O que significa isso, pastor? Significa que você vai viver do jeito dele, da forma dele. Antes de fazer as coisas agora, você vai dizer assim: como Jesus quer que eu faça? Como ele quer que eu viva? Porque eu entreguei minha vida nas mãos dele. Eu confessei ele como meu Senhor. Eu criei completamente nele e fiz dele o Senhor de minha vida. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Você pode procurar o líder da casa de paz e dizer: eu quero confessar Jesus como meu Senhor. Ore por mim. Ele vai orar por você como ele tem orado durante toda essa série de 4 mensagens, para que você termine essa série de mensagens tendo plena convicção de que você é salvo, de que você não precisa mais ter medo da condenação eterna, porque Jesus te salvou. Eu espero que você tenha entendido tudo que nós tentamos te ensinar nesses dias. Mas se você ainda tem alguma dúvida, eu quero que você pergunte para o líder da sua casa de paz e que você saia daqui extremamente cheio da paz de Cristo. Que Deus te abençoe.